às 5 horas da tarde. Guilherme tá rindo aí porque eu acertei e costumo errar, né, meu compadre? Traga os números Traga os números... Quase tão bom de palpite como eu, Roger. Traga os números do Corinthians, principalmente essa diferença do primeiro turno para o segundo turno, para que a gente possa analisar aqui, amigo. Beleza, Roger. Vamos mostrar em números, então, a queda de desempenho do Corinthians nesse Campeonato Brasileiro. No primeiro turno, o aproveitamento de pontos do Corinthians foi de 82%. No segundo turno, até agora, o aproveitamento é de apenas 36%. De rebaixamento. Exatamente. O Corinthians no segundo turno estaria lá embaixo na tabela. Agora, outra coisa importante, no primeiro turno, o Corinthians precisava de 7 finalizações para fazer um gol. No segundo turno, isso caiu demais. O Corinthians precisa de pelo menos 18 finalizações para marcar um gol. Essa é a média. E o Corinthians tem um aproveitamento de 15% nas finalizações no primeiro turno, e no segundo turno esse número caiu para 6%. E também uma coisa interessante, no primeiro turno, os adversários parece que tinham uma mira pior contra o Corinthians. A cada 30 finalizações saía um gol para os adversários. No segundo turno, a sorte agora está mais para os adversários do Corinthians. São um gol a cada 11 finalizações contra um Corinthians. Guilherme, obrigado pela participação aqui. Ó, sexta-feira, hein? Ainda dá tempo, lá, hein, meu estaremos pai? aí. Ó o Tchotchomer, hein? Abraço. Dona Priscila Antunes me espera em casa, seu Roger. Não me complique. Prudente. Durma bem, meu compadre. Um abraço. Valeu, Guilherme. Falou, meus amigos. O Corinthians não caiu, né? Despencou, pulou sem paraquedas de um penhasco. Esses últimos números, quando o Guilherme fala assim... Muitos números, né? Parece que os times melhoraram a pontaria contra o Corinthians. É lógico que isso também faz a diferença. Mas a pressão da marcação, diminuir o espaço, tem consequências, né? Com certeza. Você e o Corinthians também, zagueiraço. Roger, o Corinthians também no primeiro turno, né? Chutava, a bola entrava. Tudo dava certo. Tudo dava certo. Aí ficava mais fácil, porque é uma equipe compacta, uma equipe bem entrosada, jogadores com as funções bem definidas, e depois fazendo o primeiro gol as coisas ficavam mais fáceis. Saía sempre na frente. Saía sempre na frente e no segundo turno... E queda de não vai rendimento ser sempre assim individual. também, né? Hã? Queda de rendimento individual Mas de em alguns função jogadores. disso, as coisas não foram acontecendo e os gols não foram saindo, a pressão foi acontecendo também, os adversários foram gostando, foram fazendo os gols, a bola que não entrava no primeiro turno passou a entrar, que é normal e natural você conviver com isso. Agora, tem que saber conviver com isso. Um ou outro jogo você pode botar na conta da sorte, né? Mas quando é uma sequência, um turno inteiro, tem um trabalho aí. Mas turno inteiro do primeiro turno ou segundo turno? Então, dos dois lados. No primeiro turno, quando começa a dar certo, não é só sorte. E no segundo, quando começa a dar errado, não é só falta de sorte. A questão tem a questão emocional e de organização também. Porque o resultado leva a você mudar a sua organização da água para o vinho. A partir do momento que você sai na frente, no primeiro turno o Corinthians saía na frente do adversário, se eu não me engano... Acho que foi uma ou duas vezes só que o Atlético Paranaense saiu atrás, e aí conseguiu virar e o Atlético Paranaense empatou. O Flamengo também não? Não lembro. Acho que mas eu lembro do jogo do Atlético Paranaense. O Flamengo saiu atrás e o Hever empatou esse jogo. A partir do momento que não sai esse primeiro gol, e o tempo vai passando... Que vinha saindo, e o tempo vai passando... A organização já não é a mesma, né? Porque aí começa a sair os dois laterais ao mesmo tempo, o volante começa a dar uma escapada maior, porque o gol não sai. O Corinthians, com a obrigação de vencer, líder, jogando melhor futebol, inconscientemente começa a adiantar os seus jogadores para jogar uma linha mais à frente e dar os espaços atrás. Então a organização já não é a mesma, né? A partir dos 15 do segundo tempo, dos 10 do segundo tempo. O que eu particularmente vejo o Corinthians no seguinte, Roger. O Corinthians teve o trabalho e tudo mais, mas não, a sorte também faz parte. A sorte faz parte do time organizado, entrosado como estava. Bom trabalho do Carille. Agora, só que os gols saíam, né? E o segundo turno, os gols não saíam. Apesar do Corinthians criar mais oportunidades no segundo turno do que no primeiro. Só que no primeiro ele criava uma oportunidade de fazer o gol, não tinha necessidade de criar mais oportunidades, porque ele tinha uma equipe bem entrosada, defensivamente, organizada, e se fechava e naturalmente fazia o segundo gol, ou até o terceiro, porque o adversário iria se abrindo. No segundo turno, as oportunidades apareceram mais, não fizeram os gols e teve que se abrir um pouco mais, como o Roger falou. Mas eu senti a equipe do Corinthians, até agora, organizada. Só porque tinha aquela gordurinha na frente. Ou seja,
A gente está aqui, o gol não saiu, não precisa se desesperar. Sabe o que eu acho que pesa também? Essa é a primeira temporada do Carille efetivado como técnico do Corinthians. Antes ele tinha entrado como interino. E depois também do contrato assinado, isso pode ser, baixou um pouquinho a guarda. Pode ser também. Deu para notar. Né? Mas tem a questão seguinte, nessa temporada, ele esteve sempre bem, como o Roger falou, esteve sempre na frente, nunca ficava atrás no placar, nem na tabela de classificação. Então ele não sabe exatamente como fazer nesse momento em que as coisas não estão funcionando. Se ele tivesse 10 temporadas, ele fala, teve uma vez que eu tentei isso, funcionou. Essa outra tentativa fiz também, não funciona. Ele está fazendo algumas tentativas pela primeira vez na carreira dele. Então ele falou que ele não sabe se ele briga... Né? Mas é lógico que ele já passou por isso. Ele tem experiência como assistente. Com o Mano, como assistente. Mas com ele no comando, as decisões são dele. Ele tem toda a equipe dele, todo mundo experiente. Ele tem o René Simões agora, que é um coach dele. Viu essa? Agora o René Simões não é mais técnico, ele é só coach. De 6 treinadores. São 5 brasileiros, um na Jamaica, o Carille e o técnico do América Mineiro, que eu não me lembro o nome agora. Técnico do América é o... Esses dois ele confirmou, que ele disse que ele poderia falar porque eles já tinham falado publicamente. Os outros ele disse que não pode revelar quem são, mas são técnicos brasileiros. Enfim, ele se aconselha, ele tem pessoas experientes em torno dele. Mas ele falou isso em entrevista, que ele não sabe se... Anderson Moreira. É o Anderson hoje? Moreira. Lembrei antes de você me falar em diretor. Ele não sabe se ele pode puxar, cobrar, ir no vestiário e brigar, ou se ele tem que manter a calma. Ele ainda não sabe exatamente como fazer para ter uma reação. Isso é individual também. Não adianta, você tem que conhecer o grupo time inteiro, e principalmente os jogadores. Não adianta. Tem gente que vai responder com do próprio treinador. Com ele tem um jeito tem gente calmo, que vai responder com carinho. Porque se ele chega também, se ele é um treinador calmo, que gosta de conversar e ponderar, e chega no dia, começa a gritar, vai assustar. Vai assustar não, vai mostrar que está inseguro, está desesperado, alguma coisa está acontecendo, uma pressão por trás, ou seja, a mudança de comando não é positiva, nesse momento. Vamos ouvir uma palavra então do próprio Fábio Carille. Hoje ele falou depois do treino em entrevista coletiva. Foi 5 horas da tarde. Guilherme tá rindo aí porque eu acertei e costumo errar, né, meu compadre? Traga os números Traga os números... Quase tão bom de palpite como eu, Roger. Traga os números do Corinthians, principalmente essa diferença do primeiro turno para o segundo turno, para que a gente possa analisar aqui, amigo. Beleza, Roger. Vamos mostrar em números, então, a queda de desempenho do Corinthians nesse Campeonato Brasileiro. No primeiro turno, o aproveitamento de pontos do Corinthians foi de 82%. No segundo turno, até agora, o aproveitamento é de apenas 36%. De rebaixamento. Exatamente. O Corinthians no segundo turno estaria lá embaixo na tabela. Agora, outra coisa importante, no primeiro turno, o Corinthians precisava de 7 finalizações para fazer um gol. No segundo turno, isso caiu demais. O Corinthians precisa de pelo menos 18 finalizações para marcar um gol. Essa é a média. E o Corinthians tem um aproveitamento de 15% nas finalizações no primeiro turno, e no segundo turno esse número caiu para 6%. E também uma coisa interessante, no primeiro turno, os adversários parece que tinham a mira pior contra o Corinthians. A cada 30 finalizações, saía um gol para os adversários. No segundo turno, a sorte agora está mais para os adversários do Corinthians. São um gol a cada 11 finalizações contra um Corinthians. Guilherme, obrigado pela participação aqui. Ó, sexta-feira, hein? Ainda dá tempo, lá, hein, meu estaremos pai? aí. Ó o Tchotchomer, hein? Abraço. Dona Priscila Antunes me espera em casa, seu Roger. Não me complique. Prudente. Durma bem, meu compadre. Um abraço. Valeu, Guilherme. Falou, meus amigos. O Corinthians não caiu, né? Despencou, pulou sem paraquedas de um penhasco. Esses últimos números, quando o Guilherme fala assim... Muitos números, né? Parece que os times melhoraram a pontaria contra o Corinthians. É lógico que isso também faz a diferença. Mas a pressão da marcação, diminuir o espaço, tem consequências, né? Com certeza. Você e o Corinthians também, zagueiraço. Roger, o Corinthians também no primeiro turno, né? Chutava, a bola entrava. Tudo dava certo. Tudo dava certo. Aí ficava mais fácil, porque era uma equipe compacta, uma equipe bem entrosada, jogadores com as funções bem definidas, e depois fazendo o primeiro gol as coisas ficavam mais fáceis. Saía sempre na frente. Saía sempre na frente, e no segundo turno... E queda de não vai rendimento ser sempre assim individual. também, né? Hã? Queda de rendimento individual Mas de em alguns função jogadores. disso, as coisas não foram acontecendo, e os gols não foram saindo, a pressão foi acontecendo também, os adversários foram gostando, foram fazendo os gols, a bola que não... Ele falou assim, pra eu ficar tranquilo, eu faço assim, eu finjo que começou o segundo turno, todo mundo empatado, e agora abriu 6 pontos, senão eu não consigo prestar atenção mais, eu perco a linha. Ele tá nervoso. Porque realmente, com a vantagem que o Corinthians tinha, começa o torcedor
corintiano mas ficar como você apreensivo. falou, né? Se Ficar falasse apreensivo. antes- Mas tem que saber o que vai fazer com essa vantagem, né? Porque ele tem que ganhar, mas não posso perder. Ou seja, já está mostrando uma certa preocupação e insegurança também. Naquela questão de sorte, quem estava conversando, o Corinthians teve sorte também naquelas rodadas, tanto do primeiro turno como no início do segundo turno, que quando o Corinthians não vencia, os adversários mais próximos também não venciam. Que não está acontecendo. E agora não está acontecendo. Nas últimas rodadas não aconteceu. Agora tem esse jogo importante, difícil para, bem ou mal, uma Ponte rivalidade. em seguida A Palmeiras. gente falou muito do Corinthians, mas eu queria saber do adversário do Corinthians. Porque a gente tá falando do Corinthians, esquece da Ponte. É um jogo encrencado lá em Campinas. Muito. A Ponte está na zona de rebaixamento, está sendo cobrada pressão também. muito grande. A pressão é grande. 18ª com 32 pontos a Ponte. Então, é um jogo, não vai ser nada parecido com aquelas... Foi semifinal ou final de Campeonato Paulista? 3-0. Final. Foi final, porque a Ponte ganhou do Palmeiras na semifinal e enfrentou o Corinthians na final. E a Ponte é um time bem perigoso, né? E em Campinas foi 3-0 pro Corinthians. Não vai ser nada parecido com esse jogo. Claro que não. Mas é um jogo para Ponte Preta, independente do momento onde está, né? É um jogo que tem a rivalidade também, né? A Ponte Preta se sente, jogando em casa, se sente capaz de ganhar. Tem uma ideia? O Eduardo Batista falou hoje também em entrevista lá em Campinas, falou assim que para eles é final, jogo com cara de final para Ponte Preta. Porque além de ganhar o jogo, os 3 pontos, se provavelmente sair de uma zona de rebaixamento, dar uma respirada, e a moral que ganha, né? Ganhamos do líder, temos que agora manter esse tipo de comportamento, é essa linha que a gente tem que seguir para uma reta final, A Ponte Preta também ela vai se ligar no campeonato, ela não vai pensar e é mais só... decisivo para a Ponte do que para o Corinthians. Ela não vai também se abrir, ela sabe do momento do Corinthians, que é difícil, que o Corinthians tem que ter um resultado positivo, e a Ponte, importantíssima vitória jogando em casa, mas é o Corinthians, ou bem ou mal. Não vai Bom, o Corinthians, se perder, continua líder. A Ponte... Se perder, já está na zona de rebaixamento. Começa a entrar numa areia movediça que é difícil de sair. Vamos fazer a primeira parada aqui no Troca? Vamos. A gente tem no próximo bloco